Já está aí na tela. Tá ouvindo? Sim, estamos. Tá bom, então vamos orar então para começar o devocional. Então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso, santificado seja o seu nome, Pai. Te agradeço por mais um dia, Senhor. Te agradeço por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Te agradeço por esta semana. Te agradeço por essa noite. E principalmente por esse devocional que a gente vai aprender mais, vai louvar o seu santo nome, vai te adorar, Pai. Que o Senhor possa aceitar nossa adoração, nossos cânticos, que a gente possa cantar com alegria, cantar de todo o coração. Que o Senhor esteja com todos que passam dificuldades, Senhor, todos os pedidos de orações, esteja com a tua igreja, esteja acabando com essa doença, Senhor. E que o Senhor sempre nos abençoe para que a gente possa ser sempre melhor, Pai. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu te peço, que eu oro e agradeço. Amém. Cantemos. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Eu queria compartilhar com vocês um texto da Bíblia, está lá em Lucas capítulo 13, do 6 ao 9. Tem uma parábola que Jesus contou. Eu queria trazer algumas lições para a nossa reflexão. Então vamos fazer uma oração antes de iniciarmos. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Pai, por mais um dia, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu amor, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por até aqui, Pai, ter nos protegido, nos abençoado, Pai. E que o Senhor possa estar sempre fazendo a Tua vontade em nossas vidas. Abençoe para esse momento, Pai, onde vamos estar
lendo a Tua Palavra, Pai, tentando, Pai, extrair, Pai, as lições, Pai, que vão ser essenciais e importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus, quero pedir e agradeço. Amém. Então acompanhe comigo a leitura lá em Lucas capítulo 13, do 6 ao 9. Então, fala assim. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Então, uma das formas que Jesus tinha de ensinar era através de parábolas. Então, ele contava muitas histórias que tinham muito a ver com o cotidiano, com coisas do dia a dia que eles faziam. Essa parábola é mais uma que tem muito a ver com a cultura da época, né? A plantação, né, de vinho e figueiras, né? Até interessante aqui que a gente tem uma figueira plantada em uma vinha. Tá? E como a gente faz então para entender essa parábola? Então, geralmente para a gente entender uma parábola, nós precisamos de 2 passos. O primeiro passo é entender a quem Jesus está contando essa parábola. Então, a quem Jesus está contando essa parábola? Com quem Jesus está falando? Né? E o segundo passo é entender o porquê. Por que Jesus contou essa parábola? O que motivou Jesus a contar essa parábola? Então, para a gente entender então para a gente ter essas duas informações, vamos ler a partir do capítulo 13, versículo 1, porque aí a gente vai ter o contexto, a gente ter o background, e aí nós vamos saber o que está acontecendo. Então, Lucas 13, versículo 1 fala o seguinte: Então, naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Então, o que está acontecendo? Vai ter alguns judeus que vão estar falando de uns galileus que foram fazer o sacrifício no templo, e esses galileus foram mortos, e seu sangue foram misturado com o sacrifício que realizavam por Pilatos. Então, eles foram vítimas de alguma punição romana, ou desagradaram o governador e ele se achou no direito de puni-los, e aconteceu isso tudo. E pela resposta de Jesus, que dá no versículo 2, talvez essas pessoas pensassem que esses galileus foram merecedores dessa punição. Então, alguma coisa eles cometeram e receberam essa punição. É muito parecido com a história de Jó. Então, quando os amigos de Jó chegam de longe e veem Jó naquele estado, naquela condição, a primeira coisa que eles pensam é: Jó, você falhou alguma coisa. Você pecou e Deus está te punindo. Então, era uma ideia muito comum que eles tinham. Então, se alguma coisa acontecesse, se você fosse pobre, era porque você tinha algum pecado. Alguma coisa estava errada. Agora, se você fosse próspero, se tudo der certo, se tivesse condições boas financeiras, é que as coisas estavam indo bem. Né? Hoje a gente conhece muito isso como teologia da prosperidade. A gente vê muito isso nas igrejas pentecostais. Então eles associam muito o sucesso, a prosperidade com as bênçãos de Deus. Né? E quando acontece ao contrário, é porque você está sob maldição. Alguma coisa está errada, você cometeu algum erro. Então eles meio que vieram com essa ideia. Uma ideia também que a gente pode pensar é que talvez, por eles serem galileus, esses judeus
por causa do preconceito que eles tinham com a Galileia. A Galileia era, assim como a Samaria, era um local onde havia muitos gentios e muitos judeus que eram misturados, né? Eram descendentes de gentios, e também porque era uma região onde não havia muita cultura, né? Então geralmente as pessoas moravam na galera eram pescadores, eram pessoas simples, pessoas que às vezes não sabiam nem ler nem escrever, pessoas que não tinham contato com a lei, né? Elas não tinham o conhecimento que os judeus, né, mais poderosos, né, que tinham mais condições tinham, como os fariseus. Então eles eram menosprezados, né? O próprio Jesus, ele sofre esse tipo de preconceito. Lá em João 1, versículo 46, quando Filipe fala de Jesus para Natanael, e fala que ele era de Nazaré, né? Nazaré ficava na Galileia, o Natanael falou, e de Galileia pode surgir algum profeta? Então eles tinham meio que esse preconceito. Então Jesus ele vai responder então a esse pequeno grupo que veio com essa informação, dizendo o seguinte, versículo 2: Respondeu-lhe Jesus: Pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Depois do versículo 4, ele vai agora falar de uma outra situação, agora em Jerusalém, né? Que é quando ele fala que 18 judeus morreram com a queda de uma torre lá em Siloé, que ficava ali próximo ao templo, né? Então eram judeus, eram de Jerusalém, né? A cidade santa, onde ficava o templo, e aconteceu esse incidente, né? E aí, será que aqueles judeus também eram mais culpados? Eles fizeram alguma coisa errada para acontecer aquilo? E Jesus responde novamente, do mesmo jeito que ele respondeu lá no versículo 3, no versículo 5. Ele fala, não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o ponto que Jesus quer ilustrar com essa parábola que ele conta é a questão do arrependimento, né? E a questão de que não é o que eu faço ou deixo de fazer, né, que vai ser essencial, mas é o que Deus espera de mim, é o que Deus quer de mim. Esse é o essencial. Então é preciso o quê? Conversão, para mim poder chegar no ponto que Deus quer, poder chegar na condição daquilo que Deus quer para minha vida. Então ele conta essa parábola, né? Então ele conta a ação de um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, e esse homem um dia foi procurar um fruto, né? Porque se ele plantou uma árvore, ele quer ter o resultado disso, ele quer consumir o resultado, né? Isso é normal. E o que acontece? Depois de 3 anos, então depois de um tempo que ele está indo, vendo se produziu fruto, a figueira não produziu nada. Então ele chegou à seguinte conclusão: essa figueira, ela está só ocupando espaço, ela não serve para nada, ela é uma figueira inútil. Vamos cortar, vamos tirar ela daí, vamos limpar essa parte que estava aí plantada, para a gente plantar outra coisa, porque talvez se plantar outra coisa vai dar certo. Então vamos cortar. Mas aí o viticultor, né, que era a pessoa que cuidava da vinha, que tinha esse cuidado com as plantações, ele se preocupa com essa figueira. Então ele fala para o senhor da vinha: não, vamos deixar mais este ano. Eu vou fazer o seguinte: eu vou escavar ao redor, então eu vou tirar as ervas daninhas, vou tirar aquela terra podre que está ao redor, vou dar uma limpada aí nas raízes,
vou botar mais esterco, mais adubo e vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. Espera mais um ano. E ele termina a parábola, né, com uma dúvida, né, no ar, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Ele simplesmente termina assim: se der fruto, vai ficar. Se não der, aí manda cortar. Então a gente não sabe o que aconteceu com essa figueira. Se ela deu fruto, se ela não deu. A gente só sabe que se durante esse período de um ano ela finalmente desse fruto, ela ia permanecer. Se não desse fruto, ela ia ser cortada. Então, entendendo todo esse contexto, entendendo toda essa história, é o ponto que Jesus quer frisar, que ele está falando sobre arrependimento, a gente consegue chegar a algumas conclusões, então, com essa parábola. Então, imagine que cada um de nós é essa figueira plantada numa vinha. E por que tem uma figueira plantada numa vinha? Porque uma vinha era um terreno especial, era um local que era bem cuidado, era bem tratado. Então a figueira ali, a figueira tinha todas as condições possíveis para crescer e para dar fruto. Então a nossa primeira lição que a gente pode tirar dessa parábola é a seguinte: Deus nos dá as condições, Deus nos dá toda a possibilidade da gente crescer e produzir fruto. Então não há desculpas. Tudo que precisamos para a gente realmente mudar de vida, ser pessoas melhores, está à nossa disposição, está à nossa mão. Deus já providenciou tudo isso. Então nós somos como essa figueira plantada numa vinha. Mas acontece que depois de um tempo, no tempo que realmente era para a gente já estar dando fruto, produzindo, para a gente poder estar satisfazendo ao Senhor da vinha, né, que teve todo o trabalho de plantar e cuidar dessa figueira, depois desse período de 3 anos aqui na parábola, não tinha nada, não tinha dado fruto. E agora, o que vai ser feito? E o senhor da vinha, ele tinha todo o direito de mandar cortar a vinha. Ele tinha todo o direito de tirar aquela árvore inútil da sua vinha. Isso se chama justiça. Então, nós merecemos o juízo. Porque, mesmo tendo todas as condições, né, nós não conseguimos produzir. Nós não conseguimos dar frutos. Nós somos pecadores. Nós estamos nessa condição. E aí? O que vai acontecer? Deus, então, ele tem todo o direito de nos punir. Mas aí a gente vê a misericórdia dele, a graça dele. Por quê? Porque essa árvore, essa figueira, vai ter mais uma chance. Então o viticultor que cuida da vinha, ele fala, ó, vamos dar mais uma cuidada aí, vamos escavar, vamos colocar mais adubo, mais esterco. Vamos ver se a gente consegue fortalecer essa figueira e vamos esperar mais um ano. Aí depois desse ano, se não der fruto, aí sim pode cortar. Agora se der fruto, ela vai permanecer. E aí nós temos então a nossa situação hoje. Então depois dessa misericórdia de Deus, depois dessa oportunidade que Deus nos deu, né, essa segunda chance, né, que foi através de Jesus Cristo. Então essa foi a forma que Deus achou de salvar o pecador. Não tinha outra maneira.
alguém tinha que morrer. Então veio Jesus. Jesus veio e ele fez o que era necessário. Então, essa figueira está tendo mais uma chance. É um período curto de tempo, se você comparar os 3 anos que ela tinha, mais um ano que foi dado. É um curto período de tempo. Então, nesse período, fica essa pergunta no ar. Essa figueira vai produzir fruto ou não? O que será feito dessa figueira? O que será feito da nossa vida? Nós vamos produzir fruto ou não? Porque, meus irmãos, esse é o ponto que Jesus quer tratar. A resposta que Jesus deu àqueles homens, né, que pensavam que a condenação era baseada na justiça deles. A resposta de Jesus foi o seguinte: todos vocês estão na mesma situação, estão no mesmo barco. Agora, se vocês não se arrependerem, se vocês não começarem a produzir frutos, vocês igualmente perecerão. Então, essa reflexão que eu queria trazer para cada um de nós. Nós somos figueiras que estamos produzindo figos, estamos aproveitando esse cuidado que Jesus tem conosco, esse cuidado que ele tem ao nos tratar, a fazer como esse viticultor fez, escavar, colocar mais adubo? Ou será que, mesmo com tudo isso, nós continuamos a não produzir figos? Estamos desperdiçando mais essa oportunidade. Então eu queria deixar essa reflexão para cada um de nós. Que possamos realmente produzir frutos. Que a nossa fé em Deus possa ser mostrada através das nossas atitudes. Que possamos estar cada dia mais parecidos com Cristo. Possamos estar cada dia mais convictos, né? Mais firmes, perseverando, fazendo boas obras, dando glórias ao nome de Deus. Para que quando o Senhor da vinha voltar, depois desse 1 ano, ele encontrar figos nessa figueira. E ele vai ficar muito feliz. E ele vai dizer: essa figueira pode permanecer. Porque se isso não acontecer, infelizmente, a ordem que vai ser dada é: corta. Corta. Eu espero sinceramente que todos nós possamos permanecer. Todos nós possamos dar frutos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o último hino dessa noite e depois vamos ter a oração final. Cantemos. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz.
Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Amém. Estão me ouvindo aí? Estamos sim, seu Nelson. Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Queremos agradecer mais uma vez por esse dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou aqui, por essa oportunidade. O Senhor está nos dando de estar aqui reunido, com mais esse devocional, essa quarta-feira, nesse horário agora. Que o Senhor esteja nos ajudando a estar sempre unidos no amor de Cristo. Queremos agradecer também por todos os acontecimentos dessa semana, aqui tem acontecido, pelo livramento que o Senhor nos deu, do último acontecimento que nossos irmãos acompanham aí, e que o Senhor me ajude, Senhor, a cada vez mais acreditar em Ti, e cada vez também estar sempre obedecendo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja também abençoando o nosso irmão Denis, para que cada vez mais ele aprenda cada vez mais a Sua palavra, que foi muito boa essa mensagem, e que Deus nos ajude nessa nova chance que Ele está nos dando, e essa chance que Ele está dando para todo mundo, para começar a dar frutos, aqueles que não deram frutos, e também que o Senhor esteja também atendendo as pedidos de orações que foram mencionadas, aí, que tem sido mencionado, pelos enfermos da Igreja Metrô, em especial pela recuperação de todos, e nesse momento também, pela essa espera da nossa irmã Eliane, pela cirurgia, que o Senhor acalme o coração dela, o coração dos familiares dela, e dê sabedoria aos médicos também, os profissionais que vão cuidar dessa cirurgia, para que tudo corra bem, e também os demais enfermos que estão espalhados por aí afora, Senhor. Que o Senhor esteja também nos ajudando a ser exemplo para aquelas pessoas que te conhecem. Que o Senhor abençoe também o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Que o Senhor dê sabedoria a ele para conduzir o destino da nação. Dê sabedoria também aos políticos, aos ministros, para a resolução desse problema que está sendo em questão, dessas reformas que são necessárias para o progresso da nação, para que aumente o emprego, porque o senhor sabe que tem muitos desempregados no nosso país. Que o senhor ajude para que esse desemprego diminua a cada dia. Abençoe também os ministros ligados à saúde, os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagens e outras demais pessoas da saúde, para também saber lidar com esse problema do coronavírus, para que surja a paz no Brasil, e também para os países estrangeiros, que esses países mais ricos possam também apoiar os mais pobres, no apoio a essa pandemia e também no desenvolvimento de vacina, porque sabemos que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esperamos em Ti para que possa reinar a paz no mundo. Que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, não nos deixe cair em tentação, nos livre do mal. Nos ajude, Senhor, para que todos tenham uma boa noite de sono e também um bom resto de semana. Oramos, agradecemos, em nome do Seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor.